Tudo bom, Axa? Tudo e com você? Tudo ótimo. Que bom, professor. Que bom, ó. Sem alergia. Hoje é segunda não tem alergia. É só sexta que você tem, prof? Pois é, eu tô achando que sim. É O senhor limpou a casa nesse final de semana? Limpei. Aí, ó. Ah, professor. Né? Limpei Depois não sim. quer que ataque a alergia. Né, mas quarta-feira vai limpar. Quarta-feira a dona Antônia vem. Não, pra quê, Felipe? Você já me viu sem barba? Fica parecendo o Patolino sem bico. Procura aí o Patolino sem bico que você vai entender. Cresce, cresce. É a lógica da vida, né? Pô, na época do SESC minha barba era pequena, minha barba era maior na época do SESC. Quer dizer, eu alternava entre barba maior e barba menor. Claro que sim, Polly. Tomei banho antes de dormir ontem. Agora tá calor, tem que tomar banho todo dia. Senhor amado, vai retirando esse mal. É, ué. No calor, banho todo dia. Aprende a lição. Bom, no frio é relativo, né? Os europeus ensinaram isso. Aqui não faz frio. Quem que te falou isso? Acho que fui eu, né? Foi. Enfim. É, aqui, nada. Ai, ai. No dia, um só, né, mano? Às vezes os dois, porque tomar mais banhos por dia. Você tá louco? Fica tomando banho, 3 banhos por dia, isso faz mal. Bom, bora lá então, galera. Página 773, fazer os exercícios ali da apostila como o combinado, tá? Verdadeiro walk, rapaz. Bora lá, Passa, galera? qual que é a página? 773. Mano, imagina se a mulher do Vlassa vai fazer uma surpresa pra ele e ele não tomou banho e ela chega e ele tá fedido. Claro que eu tomo banho. Cê... Ó, até a Juliana surgiu do nada aí. Não sabia nem que a Juliana... Professor, seu maior erro foi contar da sua vida pessoal para os alunos. Mas vocês estão acreditando que isso é verdade? Sim. Se você não tomar banho, tenho certeza. Ah, é? Então tá bom, então. O Zaquime, que estudou comigo muitos anos, o Zaquime sabe. Companheiro de ensino médio. Bom, vamos lá, galera. Bora lá. 773. Ó. Pegaram aí? Sim. Bom, galera, para começar, eu vou pegar o exercício 4, que é o do mapinha aqui, ó. Ops, que é o exercício aberto, tá? Esse mapa aqui a gente vai pegar e observar duas coisas importantes nele, né? O que está ali na legenda, né? Número de unidades locais por município, que são serviços de alimentação, né? E aqui a gente vai observar uma outra coisa que é a espacialização desses serviços, ó. Repara o seguinte, que os estados próximos ao litoral, né? Ali, principalmente sul, sudeste e nordeste, a gente tem uma concentração muito grande desses polos de serviço,
tá? 773, meu filho. Página 773. Tá? Então, e aí na letra A ele traz para você, ó, cite fatores que explicam a concentração de serviços na região sul e sudeste do Brasil, né? Então, por que no sul e sudeste tem maior concentração de serviços? Bem simples essa questão, né? Porque tem as indústrias? Porque tem a maior concentração industrial e outro fator importante. Maior concentração do quê? De consumo, né? Porque tem a maior concentração industrial e a maior concentração de população, que é o polo consumidor. Ô, Plaça, mas tipo assim, no Sudeste também não tem o maior avanço tecnológico, e daí isso não tiraria um pouco dos empregos? Ah, mas aí que está a questão, ô, Glória. Ali, olha a pergunta, concentração de serviços, né? Então, essas indústrias, por terem um know-how tecnológico elevado, elas não contratam gente no setor industrial, principalmente, elas contratam prestadores de serviços, terceirizam atividades, entendeu? Certo? Ah, tá, entendi. Então, rola muito isso aí. Tá? Então, você pode falar concentração industrial, você pode falar a concentração de população, você pode falar da maior infraestrutura que tem na região, que favorece oferecer mais serviços, né? Então, esses 3 pontos aí a gente já teve. Alguma dúvida dessa A? Não. Não, né? E a B, ele fala, ó, cite consequências dessa concentração. Qual é a consequência disso? O Né? desenvolvimento maior é só daquela região e do resto do Isso. Brasil, tipo, não? Exato, maior concentração de. Eu vou simplificar isso para maior concentração de renda, né? E riqueza. Maior concentração de renda e riqueza naquela região. Exatamente. Tá? Aí, óbvio, né? E você pode citar também, se você quiser expandir, você pode falar de uma maior diversidade de serviços oferecidos ali, né? Que é uma coisa bem óbvia. Por exemplo, se determinados serviços você só vai encontrar em metrópoles como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Porto Alegre, entendeu? Sim. E esses serviços ficam muito emblemáticos na estrutura aeroviária do Brasil, né? A estrutura aérea é um reflexo dessa concentração de serviços e tudo mais, né? Então, por exemplo, geralmente qualquer voo que você faça para fora do país, você tem que parar num hub, ou no sul-sudeste ou Brasília. Né? A única cidade que foge dessa lógica é Brasília, né? Dessa proximidade ao litoral. Beleza, galera? Perguntas? Não. Não? Então, Não. beleza. Então, ótimo. Então, vamos para a questão 5, que essa questão aqui vai tratar um pouquinho de crise, que a gente comentou na aula, né? Ó, a crise econômica tem se agravado e o dólar é apenas o reflexo dessa incerteza. Economistas estão revendo suas projeções para um PIB mais negativo. Empresas de diversos setores também estão piorando seus cenários. O setor de construção civil em São Paulo achava que havia uma queda de 5,5% este ano, mas nesta quarta-feira refizeram a previsão para uma queda de 7%. Isso é no comecinho de 2016, né? Lembra que eu falei para vocês que no Brasil a gente tem um corte 2014 para a gente poder analisar? Né? Então a gente fala crise a partir de 2014, né? Porque é a crise política e econômica. Tá? Isso é muito marcante quando você olha os indicadores de desenvolvimento humano, quando você olha indicadores de PIB, de balança comercial, né? Tudo isso é muito emblemático de 2014 para frente. Tá? Aí entra aquele contexto que eu expliquei para vocês na última aula. Né? A China comprando menos, né? Então isso afeta a balança comercial. Entra uma estagnação geral da economia no mundo em função, principalmente, de novo, da China, né? Que está construindo menos também.
né, uma certa concentração de renda crescente no mundo e no Brasil também, né? Aquela condição de você gerar um baixo know-how tecnológico para o país, né, que isso é histórico, e uma hora isso cobra o preço. Em 2015, 16, 17, isso cobrou um preço, né? Então, a construção civil sente bem o baque, a construção civil é um dos setores que sentem primeiro o baque. Por quê? Porque ela demonstra expansão, né? Quando você está investindo em construção civil, é porque tem gente investindo em expansão de serviço, né? Expansão de negócio. Então, se a construção civil para, é porque a galera não está investindo em expansão. Geralmente, isso é um sintoma bem interessante, né? Então, a partir da leitura do trecho do artigo e de seus conhecimentos, explique como a crise econômica pode afetar o desenvolvimento e a expansão do setor de serviços, tá? E aí, o que vocês podem dizer para mim? Como que a crise, tá, econômica, como as crises podem afetar o desenvolvimento e a expansão do setor de serviços? Com a crise, as pessoas tendem a ficar mais desempregadas, porque você, tipo, os donos, eles vão priorizar só os empregados mais necessários, vamos supor, na empresa. Isso, beleza. Aumento do desemprego, perfeito, né? Como que isso afeta em cheio a circulação de comércio, por exemplo? As pessoas desempregadas, elas compram menos, porque elas não têm esse dinheiro. Perfeito, aumento do desemprego igual a menos consumo, exatamente, né? Aumento do desemprego, menos consumo, menos circulação de mercadorias e serviços. Fala para mim, então, se tem menos consumo e mais desemprego, isso também significa o quê para o Estado? O desenvolvimento fica parado, tipo... E isso vai travar o desenvolvimento, vai ter menos arrecadação de imposto, por exemplo, entendeu? Menos arrecadação de imposto, numa lógica simples, o que o Estado faz? Investe menos. Ele aumenta o imposto também ou não? Aí que tá. Se eu tenho uma crise de emprego, não tem emprego, o consumo está baixo. Se eu aumento o imposto, o que eu estou fazendo com a população? Deixando ela mais pobre. Você está deixando ela mais pobre, não é? Eu não estou falando que não aconteça, porque infelizmente acontece, né? A gente teve aumento tributário, enfim, isso acontece. Só que daí dá caos, né? Na Europa, quando isso acontece, a galera vai para a rua e quebra tudo. Igual aconteceu na França, na Grécia, né? Mas, ó, então, olha que interessante. A lógica do Estado, quando a gente fala em investimento em serviços, em setores desse tipo, ela é diferente da lógica privada, né? No momento de crise econômica, o privado, obviamente, ele vai se preservar, né? Porque ele depende do lucro, né? Uma atividade privada pressupõe lucro, ponto. Se eu não estou tendo lucro, não faz sentido, né? Então eu preciso preservar isso aí. O Estado, não. O lucro do Estado, ele é indireto, né? Por exemplo, o lucro do Estado é o bem-estar. Então, muitas vezes, o ideal, quando você tem uma crise desse tipo, é o Estado, não é economizar, é o Estado gastar mais. Porque se o Estado gasta mais, o que ele faz com o consumo? O que ele faz com o dinheiro? Começa a girar. Exato, começa a girar, estimula o consumo, que pode estimular a geração de emprego e dar partida num novo modelo econômico. Então, isso é muito complicado. E tem gente que é muito contra isso, tem gente que é totalmente a favor, enfim. Isso é uma decisão política. Por isso que lá em 2014, 15, quando a gente teve aquela crise política, isso foi muito, muito complicado, porque a gente precisava de decisões políticas muito, muito firmes e o país estava um caos politicamente, entendeu? E aí dificulta ainda mais a retomada de um crescimento de emprego, de serviços. Então, isso é bem sério, né? Então, é um processo, por exemplo, que acontece, infelizmente é natural, né? Em democracia isso sempre vai acontecer, né? Sempre vai acontecer. Você tem uma crise econômica, você vai ter associado uma crise política, né? Entenderam?
Então, por isso que a gente sempre associa a crise econômica à crise política. Alguma dúvida disso? Não. Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então é isso aí. Bora lá então para o desenvolvendo habilidades da página seguinte. Beleza? Uma questãozinha da Universidade Estadual do Ceará, né? Sempre questões interessantes, às vezes bem difíceis, né? Mas essa não é. Tá? Bom, desenvolvendo habilidades, exercício 1, né? O momento da economia de um país onde as cifras referentes às exportações são maiores do que as cifras relativas à importação de bens e serviços é conhecido como... Aula passada, hein? Superávit, né? O que é o superávit? É quando você vende mais do que você compra, é superávit comercial. O que é déficit? É quando você compra mais do que vende, aí você está em déficit na balança. Balança comercial é a diferença entre o que compra e o que vende. Beleza? Entenderam isso aqui? O superávit, ele é bom ou ele é ruim? Ou ele não é nada? Boa pergunta. Ô, Glória, tudo, como eu falei para vocês na aula passada, tudo depende de contexto, tá? Inflação, superávit, balança, tudo é uma questão de contexto. Eu vou dar um exemplo, primeiro dos Estados Unidos, para ilustrar isso para você, né? Os Estados Unidos é uma máquina consumidora. A população americana é uma máquina consumidora, tá? Então, eles produzem muito, mas mesmo assim importam muito. Tá? Então, eles são o segundo maior produtor de laranja? E eles compram laranja de nós, que somos o primeiro produtor de laranja. Então, é uma máquina consumidora absurda, tá? Entre outros segmentos. Então, às vezes, tá, dependendo da relação, por exemplo, com a China, que produz industrializados, geralmente eles ficam em déficit na balança comercial. Mas o déficit que eles têm com a China é porque o americano está consumindo muito. Entendeu a lógica? Se o americano está consumindo muito eletroeletrônico, que está gerando déficit com a China, isso é bom ou ruim para o americano? Bom. Bom, porque está circulando dinheiro, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí você fala, mas está gastando mais do que recebendo. Mais ou menos, né? Nesse segmento específico, que é o industrializado. Mas se eu olhar outros setores como tecnologia, eles têm sempre ganhando mais do que gastando, entendeu? Entendi, valeu, Plácio. De nada. Para o país como o Brasil, que exporta muito produto com valor agregado mais baixo, tipo matéria-prima ou semi-manufaturado, para a gente, dificilmente um déficit na balança é bom, porque a gente não tem tecnologia suficiente, entendeu? Então a gente exporta e essa exportação às vezes ajuda a manter a economia funcionando. Então é importante que a gente tenha superávit, tá? Entendi, valeu, Plácio. Beleza? Igual a inflação, gente. Vocês sabem análise. Inflação é sempre complexo, né? Qual a tendência da gente pensar em inflação? Inflação, geralmente as pessoas pensam como algo positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Mas pensa comigo. Vamos pegar um exemplo agora, nessa crise do coronavírus e tal. O que aconteceu com o consumo geral durante a crise do coronavírus? Tirando o supermercado, obviamente. Diminuiu. Diminuiu. Se o consumo geral diminuiu, o que aconteceu com o preço dos serviços? Como assim o preço dos serviços? O preço de produtos não essenciais. Diminuiu. Ô, Isabela, você sugere que ele aumentou, mas o certo ele é diminuir, porque diminuiu a procura, não é? Então, vamos supor, se tem menos gente querendo comprar, sei lá, bugiganga, roupa, qual a tendência do preço das roupas? Diminuir. É diminuir para atrair o consumo, né? Exatamente. Então, isso é uma deflação. Só que essa deflação é resultado de um contexto positivo ou negativo? Negativo. Então, essa deflação é boa? Não. Né? Então, não é legal. É legal que tenha uma inflaçãozinha de regulação, entendeu? Porque um certo grau de inflação indica que tem muita gente querendo comprar coisas, entendeu? Uhum. Então, isso é bem complicado, né?
Ô, Isabela, mas a produção diminui também? Diminui, exatamente. Então, se eu estou produzindo menos e eu estou com produto encalhado, preciso vender esses produtos. Entendeu? Então, para eu despachar esses produtos, eu preciso baixar o preço, senão não vendo. Entende? Então, isso é muito complexo. Se você pegar, por exemplo, a Europa Ocidental, eles estão em preços em deflação há muito tempo. Tá? Tem país que, se você botar o dinheiro na poupança, você não ganha dinheiro, porque o juros está negativo. Entendeu? Porque não está tendo circulação suficiente. Então, se não está tendo circulação suficiente, as pessoas não estão querendo pegar crédito no banco. Tá? Beleza? Sacaram isso? Aham. Letra A, ô Maria Luísa, letra A. Não é S, S não tem, tá? É letra A. Bom, então vamos lá. Questão 2. Ó, grande parte da população brasileira apresenta forte ligação com o setor terciário. Esse setor apresenta diferentes ramificações, espalhada por todo o território brasileiro. Qual das ramificações abaixo se enquadra no setor terciário? Facinho, né? Letra C, né? C de serviço Indústria. social do C. Beleza? C de serviço, né? De terciário, né? Beleza? Questão 2. 3 agora, né? Vamos lá. A distribuição da PEA por setores de atividade econômica pode fornecer dados interessantes sobre o desenvolvimento de um país. A distribuição não é uniforme e imutável. Ela se altera em função das especificidades econômicas e sociais de cada país. No Brasil, a distribuição da PEA por setores de atividade mostra que, lembrando, a PEA, né? Quem está procurando emprego e quem está trabalhando. Tá? Vocês lembram disso? PEA, PEI e PIA. População em idade ativa, de 15 a 65 anos, qualquer um. População economicamente ativa, quem está procurando emprego ou quem está trabalhando. E PEI entra aposentado, estudante, dona de casa, ou quem está há muito tempo sem procurar emprego. Né? Aí é PEI, inativo. Ele quer saber dos ativos. A maior parte dos trabalhadores encontra-se no setor primário. E aí? Qual é o setor Não, Não. é o terciário. terciário? Então, com isso, a gente elimina A, B, e ficamos entre C, D e E. Na letra C, ele fala, o setor terciário, por concentrar atividades extrativistas e de mineração. Não. Não, é primário, já elimina. Letra D, o setor terciário, é onde se encontra a maior parte da PEA, revelando crescente importância desse setor na economia brasileira. Verdadeiro, Sim. né? Então fica aí, letra D de jeans. Tá? Beleza? Perguntas? Não. Então, acabando, hein? Última questão. Professor, eu esqueci de uma coisa. O primário é a agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário é o quê? Indústria. Indústria. Tá. E o terciário é comércio. E serviços, tá? Por exemplo, Tá. por isso que o terciário é muito amplo. Entra, sei lá, de professor e médico a gari e desenvolvedor de tecnologia. Tudo é terciário. Entendi. Obrigada. De nada. Vamos resolver a última aqui, aí você já bota o nomezinho na chamada, por favor, tá? Ó, no primeiro trimestre de 2011, os dados do comércio exterior trazem números que demonstram melhora na balança comercial brasileira. O saldo positivo de 3,2 bilhões é o maior resultado em primeiro trimestre nos últimos 4 anos. No entanto, o saldo total da balança comercial das indústrias de média alta e de alta tecnologia registrou em 2011 o pior resultado trimestral em 22 anos. Entre janeiro e março, o déficit chegou a 17,8 bilhões,
cerca de 4 bilhões maior do que contabilizado no mesmo período de 2010. Galera, ô, Isadora, essa aula vai até 11h40? Sim, no Ah, cronograma ufa! como está aqui. Então tá certo. Estava estranhando, pensei que essa aqui era até 11h25. Então tá bom. Então tem bastante tempo ainda. Por um motivo, por um momento eu achei que que tinha alguma coisa errada. Beleza. Ó, então presta atenção, galera, nesse processo dessa questão aqui. De quando que é esse texto? Muito importante esse tipo de questão, você olhar a data do texto, tá? Qual o período que ele retrata? Vamos lá, usa aquela linha de corte. Foi no começo de... 2010, 2011 ainda, não era? Isso, 2010 e 11. A gente já estava vivendo chamada crise econômica e política? Não, a gente estava indo bem. Estava de boa, né? Então, beleza. Então, olha que interessante esse cenário. Mesmo a gente indo bem, repara que já tem indicadores não muito positivos dentro dessa balança comercial, não é? É. Está indicando coisa ruim nessa balança comercial aí? Um déficit alto. O déficit em que segmento? E aí? Indústria? Qual o perfil da indústria que está em déficit? Não, a indústria ela não está aumentando? Ó, o saldo positivo é o maior resultado em 4 anos. No entanto, o saldo total da balança comercial da indústria de média alta e de alta tecnologia registrou o pior resultado trimestral em 22 anos. Então, o que ele está indicando? Que a nossa indústria que produz tecnologia não está tão bem quanto deveria. Por quê? Entende? Aí que está o ponto. Então, isso indica o quê? Que significa que a gente tem concorrência internacional nesses segmentos e nós não estamos conseguindo ser competitivos. Certo? Ou seja, qual país que vai ser o principal vilão dessa história toda aí? China? Estados Unidos? China, né? Os Estados Unidos é o vilão antigo, né? Não é novidade, mas a grande questão aí, como sempre, é a China, porque a China começa a morder esse mercado de média e alta tecnologia, tá? E começa a ganhar o mundo. E aí fica uma competição muito injusta. A gente não consegue ser competitivo com esse mercado chinês. Entenderam? Entendi. Alguma dúvida? Oi, pode falar. Assim, a gente tem aquele... Eu esqueci o nome daquela sigla dos países emergentes, mas eu sabia que a China estava lá. Mas, assim, a China já saiu desse... BRICS, isso, obrigada. A China já saiu desse grupo? Não, é que assim, o BRICS não é um bloco igual o Mercosul, União Europeia. Não. Ele é um grupo de países que às vezes se reúnem para discutir coisas, tá? Então ele não tem muita formalização para você ter que sair, para você entrar, entendeu? Ele tá lá. Então, tipo agora, que a gente tem uma condição de divergência de ideias políticas entre os governos, o BRIC fica meio em stand-by. Entendeu? Mas aí surgem outras siglas, por exemplo, RIC. RIC é Rússia, Índia e China. Então a Rússia e a Índia e China estão conversando, por exemplo, fizeram reuniões e não chamaram o Brasil. Entendeu? É tipo, Entendi. opa, peraí, porra, vocês estão conversando e não chamaram o Brasil. Então o que esses países estão indicando? Que eles estão melhores que o Brasil, ou se consideram melhores. Exato, né? Que eles não estão fazendo tanta questão assim. Então, enfim, são reorganizações. Então, não compensa sair, não tem um processo igual a um bloco econômico que você tem que entrar, tem que sair. Não tem toda essa formalidade no BRICS, tá? Entendi. Bom, então tá claro aí na questão que nós, segundo o texto, nós estamos sofrendo
problemas com a indústria de tecnologia, de agregação de valor, a gente chama. Olha essa palavra, agregação de valor, quando você mete tecnologia na história, tá? Bom, então vamos para a questão. As informações do texto permitem afirmar que o Brasil possui uma balança comercial superavitária em todos os grupos de produtos? Não. Não. Acabamos de ver que não. O Brasil possui uma balança comercial deficitária em todos os grupos de produtos? Não. Não. Não, né? Porque não registrou superávit lá em algum momento? Se registrou superávit em algum momento, não é deficitário em tudo, não pode ser, né? Uhum. Letra C. A exportação, principalmente de produtos de baixa e média baixa tecnologia, é responsável por assegurar o superávit da balança comercial brasileira? Pode ser. Não. Pode ser, né? Produtos básicos, que são as commodities, e semi-manufaturados, né? Os semi-manufaturados são tipo assim, lembra que eu expliquei? Eu posso exportar soja, que é a commodity, ou farelo de soja, que é semi-manufaturado. Ah, você não entendi por que é C. Ó, porque ali na C, ele tá... Bom, o contexto total indica que o Brasil está com superávit, não é? Lá no comecinho ele fala, ó, o Brasil, o saldo é positivo. Porém, quando a gente analisa média e alta tecnologia, a gente é deficitário. Então, se a gente é deficitário em coisas com valor agregado, onde que a gente está tirando proveito? Onde a gente está ganhando? Só pode... Oi? Pode falar. Dos outros lugares, tipo, sem ser essa indústria de tecnologia. Isso, que é o setor de produtos básicos, que são commodities, e os semi-manufaturados, né, que são, tipo, eu citei lá o exemplo mais fácil de entender, o farelo da soja, entendeu? Então, e aí na C ele fala, ó, a exportação, principalmente de baixa e média tecnologia, é responsável por assegurar o superávit. Correto. Se a gente não consegue vender e ser competitivo em tecnologia, onde a gente é competitivo? Em soja, farelo de soja, açúcar, álcool, laranja, suco de laranja, entendeu? Ferro. Entendi. Então é aí que a gente é competitivo. Ok. Obrigada, passa. Nada. Maria Luísa, vamos ver para você. Vamos lá. O maior déficit na balança comercial brasileira localiza-se junto ao grupo de produtos definidos como baixa e média tecnologia, em que o valor das importações brasileiras supera das exportações. Pelo seguinte, Maria Luísa, o Brasil, ele não é um grande importador desses produtos de média e baixa tecnologia. Nós somos exportador. Quando fala produto de média e baixa tecnologia, eu estou te falando de agropecuária, eu estou te falando de fertilizante, entendeu? Esses produtos que se encaixam nessa baixa e média tecnologia. Alimento, roupa, tá? Então, é esse tipo de produto que a gente exporta bastante, tá? Então, é nesse produto que, na verdade, a gente não tem déficit, a gente tem superávit. Ou seja, a gente vende mais do que compra. Entendeu? Entendeu, Maria Luísa? Podem falar. A gente importa mais do que compra? A gente exporta mais do que compra, do que importa. Ah, tá. Beleza, então? Beleza. Então, bora lá. Questões complementares, né? Exercício 1. Ó. Questão de 2012. De novo, esse tipo de questão é importante ver a data, tá? O gráfico a seguir indica a evolução e distribuição da população economicamente ativa no Brasil de 40 a 2006. Então, olha lá a PEA, né? O setor primário, quando chega ali 60 para frente, despenca o setor primário, né? Isso é comum, é quando a urbanização cresce. Em contrapartida, o setor de serviços e secundário dá uma crescida. Mas quando chega a década de 80, o setor secundário, né, ele também cai. E o setor terciário sobe.
Olha que interessante. Lembra que quando eu falo setor terciário, isso é complexo, né? Eu tenho o setor terciário massa, que é bacana, e eu tenho o setor terciário hipertrofiado. Hipertrofia do terciário. O que é hipertrofia do terciário? É muita busca de emprego nesse setor? Isso, é quando eu tenho muita gente nesse setor, porém a qualidade desses serviços e desse comércio não é boa. Ou seja, os salários não são bons. É o camelô, entendeu? É o vendedor lá, é quando aumenta o número de pessoas vendendo pequenos negócios que não conseguem se regulamentar. Né? Lembra que eu citei o exemplo lá dos sinais que a gente observa aqui em Campo Grande? Galera vendendo bolo, pizza, água no sinal. Entendeu? Esse tipo, outro exemplo também, né? Uber, entregador de iFood, entregador de, enfim, dos iFood da vida. Isso, galera, é uma precarização do trabalho, ó. Por que é uma precarização? Na verdade, gente, você tem que pensar o seguinte: você comprar uma moto, tá? Você ter que comprar o seu capacete, todos os seus EPIs, o colete reflector, até o isopor que vai a comida, aquele isoporzinho quadrado, tá? Para você poder entregar a comida, isso não é ser empreendedor, na verdade. A pessoa está fazendo isso porque ela não tem outro emprego, entendeu? Então isso é uma precarização do trabalho, é uma hipertrofia do terciário, tá? Que é duramente explorada por empresas como a Uber Eats da vida, a iFood da vida, a Raps da vida, né? Então, isso é muito triste, isso é um fenômeno, de novo, global, tá? Olha que louco, quando foi aumentando o desemprego, foi aumentando a camada pobre na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil, que isso vem acontecendo, esse tipo de trabalho passa a ser uma saída. Eles vendem como renda complementar, mas se você for ver a maior parte da galera desse terciário, esses entregadores, eles sofrem porque eles não têm escolhas, entendeu? Eles são obrigados a trabalhar ali e trabalham 10, 12, 14 horas por dia para ter um salário um pouco maior que o salário mínimo, muitas vezes, né? Então, isso é muito complicado, beleza? Então, esse tipo de terciário hipertrofiado não é saudável, tá? Não é um fator de comemoração. Beleza? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Com base na análise do gráfico, é correto afirmar que atualmente a parcela da PE enganjada no comércio e no serviço supera em muitos trabalhadores da agropecuária e da indústria. Correto, né? Questão bem simples. Letra A. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Peraí, Plaça. Tipo assim, os trabalhadores da agropecuária e da indústria, eles ganham um salário mínimo. E, tipo, os que têm o seu próprio comércio, eles vão ganhar todo o lucro que eles estão tendo ali? Peraí, deixa eu entender o que você pergunta. Você está confundindo com o dono do comércio. Mas, tipo, quem trabalha no comércio não ganha um salário mínimo igual quem trabalha na indústria? Não, aí que tá, Glória. Os salários, você tem o salário mínimo federal, né? Que é aquele que é 1.038. Aquele salário mínimo é para qualquer um. Aí você tem os salários mínimos por categoria. Você tem o salário mínimo comercial, você tem o salário mínimo da indústria automotiva, salário mínimo da indústria, sei lá, da produção de alimentos, enfim. Cada segmento tem um salário mínimo que geralmente é maior que o mínimo federal, entendeu? Entendeu a ideia? Então, por exemplo, sei lá, no setor terciário, eu vou emprego de estivador no porto. Estivador é aquele que carrega o navio, carrega e descarrega navio. Salário base de um estivador é quase R$2.000, mas ele pode ganhar até 5.000, 5.000 e tanto, dependendo do tanto que ele trabalha. Descarregar? Oi? Só para descarregar? Só, você já viu viu como que é o trampo de estivador? Carregar e descarregar navio? Mas aí não vai ter vários?
Não vai ficar meio caro? Pois é, exatamente. Meio caro você fala para o empresário? É. Sim, por isso que você tem que ganhar pelo volume, sacou? Entendi. Por isso que você não vai... Por isso que a atividade de importação e exportação não é tão simples assim, é bem complicado. Não é nada barato. E por isso Mas que muitos pelo menos portos gera mais estão... emprego. Mas por isso que muitos portos em países modernos estão automatizando para não ter que contratar, entendeu? Estão Mas isso robotizando não a vai gerar um parada. problema? Social, mas aí aquela história, né? O empregador privado, ele está preocupado com o contexto social geral ou ele está preocupado com o lucro dele? Lucro dele. Entendeu? Aí que tá o ponto. Não devia ter algo para tentar achar um meio termo nisso tudo? Aí esse algo chama leis trabalhistas e tal. Existem, né? Mas o que, que a gente vem observando é que algumas leis dessas vêm sendo flexibilizadas, né? Essa própria história que eu estou falando de Uber é isso aí. Se você for ver a ferro e fogo, isso aí é uma exploração de trabalho que não poderia, que não tem base legal. Mas existem flexibilizações de lei. Isso é uma discussão no mundo inteiro, tá? Por exemplo, em Nova York, se eu não me engano, foi em Nova York, se não me engano, foi. Tenho certeza, tá? Que eles estipularam um salário mínimo para entregador de iFoods da vida. Isso foi legal, entendeu? São lutas que vão sendo construídas, né? Entendeu? Opa, Oi. o avanço tecnológico na agropecuária e na indústria também diminui a quantidade de trabalhadores que são contratados lá, né? Sim, sim, sim. Por isso que a galera vai pro terciário. Entendeu? Entendi. Valeu, Plácia. De nada. Galera, tchau para vocês. Não esqueçam de pôr o nome aí na chamada, por favor, tá? Abraços, bom feriado para vocês quinta-feira e sexta-feira tamo aí. Da sexta-feira, conteúdo novo, tá? Capítulo de transporte. Não vai emendar? Vai emendar? Não tô sabendo. Vai? Eu também não tô perguntando. Tem que perguntar. Se alguém já tiver como perguntar agora, aí fica a pergunta. Prof, tarefa Oi. vai ter? Tarefa. Eu não passei para vocês? Não, Você né? passou sexta. Eu vou passar aqui no grupo lá do WhatsApp, eu passo, pode ser? Pode. Para não ficar no meio da chamada aqui, senão vai. Muita gente já saiu. Beleza. Tchau, prof. Beleza? Tchau, tchau. Falou, Plácia. Falou, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, Plácia. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Até sexta. Tchau, tchau. Até sexta.